Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de tratamento de resíduos industriais e hoje nossa aula será sobre coagulação, floculação. Lembre-se da nossa pirâmide, estão aí com o elemento combustível de vocês, força, mente aberta e disposição para aprender e vão anotando todos os detalhes. Então, hoje nós vamos entrar na parte de tratamento primário. Até então, nós tínhamos visto os tratamentos preliminares. Lembrando que essas categorias de tratamento primário, secundário, terciário, preliminar, podem mudar de acordo com alguns autores ou até mesmo um mesmo tipo de tratamento, por exemplo, sedimentação, ela pode ser realizada na etapa primária e na etapa secundária. Então, no tratamento primário, a gente vai ter principalmente aí a remoção de sólidos em suspensão, sedimentáveis, materiais flutuantes, como óleos e graxas, e parte de matéria orgânica em suspensão, além da correção do pH. Então, vai ter uma eliminação de 50% a 60% da matéria em suspensão, que ainda não foi removida lá pelos tratamentos preliminares, né? As partículas depositadas são, na sua maioria, de natureza orgânica, o que leva aí na diminuição da DBO, da DQO também. Lembrando que lá nos tratamentos preliminares a gente não estava fazendo essa remoção de matéria orgânica. E arrastam também aí consigo uma grande quantidade de bactérias que vai levar à descontaminação biológica. Dentre desses tratamentos, né, vamos entrar aí hoje na parte da coagulação, floculação. Então, qual que é a finalidade dessa etapa? Coagulação, floculação. São duas operações que elas são trabalhadas aí em conjunto. Tem por finalidade transformar as impurezas que se encontram em suspensão fina, em estado coloidal ou em solução, em partículas maiores, que são os denominados flóculos, para assim que possam ser removidas por sedimentação, filtração ou flotação. Então, resumo da ópera, a gente tem ali uma solução, né? Pode ser coloidal ou uma suspensão muito fina, conforme a gente consegue observar nessa primeira figura, com a adição de um agente coagulante e dando ali o tempo para haver a floculação desse material coloidal, da suspensão muito fina, essa matéria ela vai se agrupar formando flóculos, assim elas vão se tornar mais pesadas e vai ser possível aí a sua sedimentação. Então, os coagulantes mais utilizados são o sulfato de alumínio e os sais de ferro, e pode ser também utilizados polímeros orgânicos para auxiliar no processo. Esses coagulantes eles são insolúveis em água e geram íons positivos, que vão atrair as impurezas que são carregadas negativamente na água. As águas naturais e residuárias, elas possuem predominantemente cargas negativas. O sulfato de alumínio, que é um agente coagulante muito utilizado, ele vai gerar os seguintes íons na água, certo? Ele vai se dissociar nesses íons aqui. Então, uma menor parte dos cátions de alumínio, eles vão neutralizar as cargas negativas das impurezas da água, e a maior parte deles vão interagir com as hidroxilas da água e vão formar o hidróxido de alumínio, conforme a gente consegue observar aqui nessa reação. Esse hidróxido de alumínio, ele é um colóide, né, que vai estar carregado positivamente e vai neutralizar as impurezas coloidais carregadas negativamente que estão presentes na água. Então, vai haver um excesso dos íons H+, o que vai tornar esse meio ácido e pode, assim, impedir essa formação do hidróxido de alumínio, que é necessário aí para que esse processo ocorra. Então, por isso, junto com o coagulante, vai ser adicionado aí um composto para fazer essa correção do pH, para que o pH possa ocorrer, para que o pH esteja no valor correto para que essa operação aconteça. Então, a gente tem que aumentar esse pH, adicionando aí bases, como, por exemplo, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio, ou então algum sal que tem esse caráter básico, como, por exemplo, a barrilha, né, que é o carbonato de sódio. Então, as partículas poluidoras, elas vão se desestabilizar por meio dessa adição desse agente coagulante,
e vão sofrer a aglutinação no processo de floculação. Dessa forma, elas vão ter aumentado sua massa e vai ser possível aí a sua retirada pelo processo de sedimentação. Um parâmetro muito importante de se avaliar no processo de coagulação é o potencial zeta, que vai medir aí as cargas da partícula coloidal, que vai ser em função da distância na qual a carga é efetiva. Quanto maior for o potencial zeta, maiores serão as forças de repulsão entre os coloides e mais estáveis serão as suspensões coloidais. Então, a gente não quer essa estabilidade, a gente quer causar essa desestabilização. Então, por isso, no processo de adsorção, o desejado é diminuir esse potencial zeta. Existem aí equipamentos específicos para fazerem essas análises. Então, a gente pode medir o potencial zeta com e sem adição do coagulante, variando a concentração do coagulante, variando o tipo de coagulante. Então, essa análise deve ser feita para um estudo desse processo. A reação do coagulante com a alcalinidade, ela vai ocorrer num curto intervalo de tempo, em torno aí de 1 segundo. Essa mistura do coagulante com o efluente, ela vai ser feita através de misturadores que podem ser mecânicos ou hidráulicos, que vão fazer a dispersão do coagulante nessa massa líquida com energia específica suficiente para a dispersão total, dado um gradiente de velocidade. Ela pode ser realizada em tanques de mistura rápida, situadas a montante, ou seja, antes do tanque de floculação, que aí sim a etapa de floculação vai ser feita de forma lenta, numa mistura lenta. Em processo de galvanoplastia, geralmente é realizada aí essa mistura através de difusores de ar de bolhas grossas. Se for utilizado o misturador mecânico para fazer essa mistura do agente coagulante com o efluente, vai ter que ter aí um tempo de detenção entre 0,5 até 1,5 minuto. O gradiente de velocidade ele é alto, gira em torno de 800 a 1.500 por segundo, né, que é a unidade do gradiente de velocidade. Para evitar curto-circuito, a entrada e a saída elas devem ser feitas de forma oposta, por baixo e por cima. E o tanque ele deverá ser prismático de seção horizontal quadrada. Isso para quê? Para o agitador, para mistura com agitador mecânico. Então, a sua seção tem que ser quadrada. A gente consegue calcular a potência do agitador, que é dada por essa equação empírica. Então, dessa forma, as unidades que a gente entra nessa equação devem ser essas unidades que foram colocadas aqui. E a potência ela vai ser dada em HP. Na prática, a potência instalada ela deve ser acrescida de 50%, ou seja, a gente calcula essa potência e aumenta 50%, e também tem que fazer com que o motor trabalhe com 80% da sua potência nominal. Então, a gente vai ter que multiplicar essa potência calculada por 1,5 e dividir por 0,8. Isso daqui é para margem de segurança, né? Essas correções que são feitas aí no dimensionamento dessa potência. E o tempo de detenção ele vai ser calculado como? Fazendo a razão entre o volume do tanque e a vazão que vai estar entrando nesse tanque. Esse é o tempo de permanência que a gente vai ter do efluente dentro desse tanque. Utilizando um misturador hidráulico, empregado comumente em estações de tratamento de água, por exemplo, a calha partial, que vocês já viram o que é, né? Foi explicado lá também para vocês que existe aí um ressalto hidráulico nessa calha partial, e esse ressalto é que ele é utilizado aí para fornecer essa energia específica para a mistura rápida desejada nesse processo de coagulação. As condições de mistura para se obter um gradiente de velocidade acima de 1.000, né, que é o desejado aí para o processo de coagulação, ocorrem quando o funcionamento é em descarga livre e a perda de carga é igual ou maior a 25 centímetros e a velocidade na garganta da calha partial encontra-se em torno de 2 metros por segundo. Para evitar curto-circuito, novamente, a entrada e a saída deve ser feita de forma oposta. Outros dispositivos também podem ser utilizados para o processo de coagulação, como um misturador hidráulico, né? Ou seja,
o próprio equipamento ali faz essa mistura. Pode ser utilizado, por exemplo, canal, entrada de bomba, canalização, difusores. Mas a aplicação em canalização, ela não é muito recomendada porque não consegue observar aí se está havendo refluxo. Então, não é possível essa visualização do processo ocorrendo. A aplicação da solução com agente coagulante, ela deve ser feita a montante, ou seja, antes do ponto de maior agitação nos sistemas hidráulicos. Um pouquinho antes do ponto, por exemplo, ali na carete parte, onde vai ter esse ressalto hidráulico, a gente não vai adicionar agente coagulante no ressalto, vamos adicionar um pouquinho antes, ele será encaminhado ali. Quando o agitador ele for mecânico, ele vai ter que ser adicionado justamente ali no ponto de turbulência da hélice. As dosagens do coagulante, elas devem ser pesquisadas por meio de ensaios, normalmente são feitos ensaios em jar-testes. O que são os jar-testes? São esses recipientes aqui com seções quadradas, porque ele está simulando, né, tanques de coagulação em miniatura. A mistura rápida, ela pode ser também utilizada para elevar o pH, objetivando aí provocar a precipitação química de metais pesados e de matéria orgânica, como também algumas proteínas. Nesse caso, quando é feita a precipitação química, não vai haver esse processo de floculação, coagulação, floculação, e sim uma conversão através de uma reação química produzindo um produto insolúvel. Então, dessa forma, não é necessário a instalação de um floculador, ficando, então, o sistema constituído somente dessa mistura rápida e decantação, né? Decantação, sedimentação. No caso da precipitação com cal, há a formação do carbonato de cálcio, que atua como um agente coagulante. Então, se for adicionada pouca quantidade de cal, não haverá uma boa clarificação, enquanto muita cal pode dissolver a matéria orgânica em suspensão. Essa matéria orgânica em suspensão sendo dissolvida, né, ela vai ficar muito fina, vai ser difícil sua sedimentação. Dessa forma, não vai se obter um efluente final desejado, e sim um efluente com características praticamente iguais à do efluente bruto. Pode ser removida por precipitação química através da alcalinização num pH em torno de 12. A lignina, por exemplo, encontrada em efluentes de indústria de papel, que é a matéria orgânica não biodegradável e encontra-se de forma solúvel. Quando se usa polieletrólito como coagulante primário, dimensiona-se então o tanque de mistura rápida com tempo de detenção igual ou maior a 3 minutos e o gradiente de velocidade em torno de 300 a 700 por segundo. Ou seja, a gente pode utilizar um polieletrólito como agente coagulante primário, como um auxiliar no agente de coagulação, só que esse tempo de detenção hidráulica e o gradiente de velocidade, eles não vão ser os mesmos que quando usado lá com agente coagulante. Então, os polieletrolitos, eles são polímeros usados em pequenas concentrações como um auxiliador aí do agente coagulante. Alguns coagulam dispersões coloidais com a mesma carga e permitem a redução da dosagem dos agentes coagulantes. E aumentam a densidade e o tamanho do flóculo e reduzem o tempo de floculação. Então, como que é feito como que ocorre esse processo aí quando é adicionado um polímero para fazer esse processo de coagulação? O polímero, ele apresenta uma cadeia longa. Essa cadeia, ela vai se fixar ali no coloide, na partícula em suspensão, e ela vai fazer isso com todas as partículas. Então, no processo de floculação, esses polímeros, eles vão como se fossem se enroscar. Dessa forma, essas partículas elas vão se aglutinar, né, formando partículas maiores com peso suficiente para serem separadas por sedimentação. Aqui a gente tem um esquema de uma câmara de mistura rápida, que seria essa câmara de coagulação. Como podemos observar, a entrada é por um lado do tanque, pela parte inferior nesse caso, e a saída pela parte superior, para evitar o curto-circuito.
Aqui a gente vai ter a adição do agente coagulante e também a adição do agente para correção do pH. Lembrando que essa mistura ela é feita de forma muito rápida e o tempo de detenção é baixo. Aqui a gente tem uma câmara de mistura rápida para a realização da coagulação, onde a mistura vai ser feita de forma hidráulica por meio de chicanas. Então, essa turbulência vai se dar pela passagem do efluente por essas chicanas. Nesse caso aqui, a entrada e a saída elas estão na mesma extremidade, entretanto, não vai ocorrer aí o curto-circuito justamente por causa da presença das chicanas. As chicanas elas devem estar em torno aí de uma altura da base da câmara. Essa altura é em torno de 1,5 multiplicado pelo comprimento total da câmara. E o efluente, ele vai passar, né, por essa câmara de forma rápida para que ocorra aí, então, esse processo de coagulação. Os fatores que podem influenciar na coagulação são as espécies de coagulante que a gente está utilizando, quantidade, características químicas aí como alcalinidade natural, teor de ferro, matéria orgânica, o pH que a gente está trabalhando, o tempo dessa mistura rápida, no caso da coagulação, e a lenta, no caso da floculação, e a temperatura que a gente está trabalhando, que aí altera as propriedades físico-químicas. Alguns coagulantes utilizados são apresentados nessa tabela, juntamente com a sua faixa de aplicação. Então, quando a gente utiliza esses coagulantes, o pH do efluente deve estar acima desses pHs aqui. A eficiência do método, ele apresenta uma remoção de 80% a 90%. É claro, né, quando a gente fala a eficiência do método, é a coagulação atrelada com a floculação. Então, uma remoção de 80% a 90% de matéria suspensa total, uma redução de 40% a 70% da DBO e de 30% a 60% de DQO. Lembrando que a DBO e a DQO, elas medem aí a quantidade da matéria orgânica, né, que está presente ali. Essa quantidade de matéria orgânica é um indicativo de poluição, de contaminação. Então, quanto mais matéria orgânica a gente tiver nesse efluente, a gente vai ter que reduzir essa matéria orgânica, porque quando a gente for despejar esse efluente lá no corpo hídrico, se tiver matéria orgânica em alta concentração, vai haver uma sobrecarga de nutrientes no corpo receptor, no corpo hídrico receptor, e esse excesso de nutrientes ali presente pode causar a redução da quantidade de oxigênio presente ali, afetando toda a vida aquática. Então, quando a gente fala de efluente, o primeiro parâmetro que a gente deve estar avaliando, com certeza, é a carga orgânica por meio aí dessas medidas de DQO e DBO, demanda bioquímica de oxigênio e demanda química de oxigênio. O método ainda vai remover em torno de 80% a 90% das bactérias que podem ser removidas por precipitação química. Entrando aí na sequência dessa operação, que seria a floculação, então, após a coagulação, essa etapa ela vai ser complementar, onde a água vai ser agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante. Depois, o sistema ele vai ser agitado lentamente para permitir esse contato entre as partículas. Os parâmetros que vão interferir no processo de floculação vão ser a velocidade do escoamento, o tempo de detenção e o gradiente de velocidade. Na floculação, a velocidade do escoamento ela deve ser maior do que 0,1 metros por segundo para evitar a sedimentação dos flocos no próprio floculador. Então, a gente não quer que os flocos se sedimentem no floculador. Mas essa velocidade ela não pode ser muito alta ao mesmo tempo para não quebrar esses flocos formados. Porque se quebrar eles, novamente eles vão ser pequenos, não vão possuir aí um tamanho suficiente, peso para sofrer a sedimentação. Então, é necessário que seja promovido o choque entre as partículas no processo de floculação, para que haja esse contato das partículas e elas possam se aglutinar. O gradiente de velocidade ele deve estar entre 20 e 80 por segundo.
Então, esse é um estudo que deve ser feito no processo de floculação. E o tempo de detenção, ele deve ser em torno de 30 minutos. Lembre-se lá que na coagulação, o tempo máximo era em torno de 1,5 minutos, e quando era adicionado por eletrólitos era de, no máximo, 3 minutos. Aqui o tempo é muito maior, é em torno de 30 minutos. Falando agora sobre os floculadores hidráulicos, ou seja, que o próprio recipiente, o próprio mecanismo ali vai ocasionar essa turbulência aí do efluente. Então, qualquer dispositivo que utilize energia hidráulica dissipada em forma de perda de carga no fluxo da água, através de um tanque ou uma canalização, pode ser utilizado como floculador hidráulico. Para câmaras hidráulicas com chicanas, que é o caso dessa câmara representada aqui, a seção horizontal, o que é a seção horizontal? Seria toda essa seção aqui, ela vai ser retangular e a velocidade ela vai estar, de escoamento, né, ela vai estar entre 0,15 e 0,45 metros por segundo, para evitar as quebras dos flocos. Recomenda-se manter essa velocidade em torno de 0,3 metros por segundo. Os floculadores hidráulicos eles podem ser de fluxo horizontal ou vertical. E o tempo de detenção ele vai ser o mesmo dos floculadores mecânicos, que é de 30 minutos. Os floculadores com agitadores de paleta, ou agitadores, que são os agitadores mecânicos, eles devem possuir uma seção horizontal quadrada, ok? No caso desse agitador aqui, por exemplo, ele possui várias zonas, né? Várias seções, vamos dizer assim. Cada seção referente a cada agitador desse daqui, ela vai ter a sua seção horizontal aqui, quadrada. A potência desses agitadores aqui, ela vai ser calculada pela mesma equação que foi apresentada lá para o processo de coagulação. Como eu tinha dito já, o gradiente de velocidade é um parâmetro que deve ser estudado, tanto na coagulação como na floculação. Ele pode ser calculado por essa equação empírica, onde a gente vai entrar com essas unidades aqui e obter o gradiente de velocidade em segundo a menos 1. O HF, dado lá na equação do gradiente de velocidade, ele é a perda de carga que pode ser calculada por essa outra equação empírica. Esse parâmetro K, ele vai assumir um valor fixo de 2,5 para cada mudança de direção. Como aqui na equação a gente já tem o N, que é o número de mudança de direção, então a gente coloca só 2,5 aqui. Esse daqui V é a velocidade de escoamento e G é a aceleração da gravidade. Quando a gente tem chicanas na câmara, o número de mudanças de direção ele vai ser igual ao número de chicanas. Outro parâmetro importante se calcular no processo de floculação é o número de Kemp, o número de Kemp, como queiram. Ele vai indicar a oportunidade de choque entre as partículas. E é desejado que haja esse choque, essa colisão entre as partículas no tanque de floculação para que elas tenham essa oportunidade de aglutinação. Esse número de Kemp ele deve estar situado entre 30.000 e 150.000. E ele vai ser calculado multiplicando aí o gradiente de velocidade pelo tempo de detenção. As melhores condições para o processo de floculação, elas também vão ser estudadas por meio de ensaios em jar-teste. E aqui a gente tem um esquema de um processo completo, vamos dizer assim, dessa parte de tratamento primário ocorrendo. Que primeiro a gente vai ter aqui a entrada do efluente, né? Ou como é a entrada nesse misturador aqui, a gente pode falar que ele é o afluente do tanque aqui de coagulação, que vai ser feita a mistura rápida. Saindo desse tanque é o efluente, mas vai ser o afluente do tanque de floculação, que é um misturador lento. Saindo aqui o efluente do misturador lento vai se tornando o afluente do tanque de sedimentação. Aqui vai ocorrer a sedimentação dos flocos formados na floculação. Esses flocos eles vão se caracterizar como o lodo, conhecido como lodo primário. Aqui vai sair o efluente tratado, que pode ainda passar por outros tipos de tratamento, né? E esse lodo primário, ele pode
retornar aqui para o processo, porque aqui ele vai estar rico em cargas microbiológicas, que vai ajudar aí na degradação e tudo mais nos outros processos. E quando esse lodo não for mais utilizado, ele também vai ter que passar por algum tipo de processo de tratamento, seja secagem, centrifugação, filtração. Aí vai ser um outro tratamento aqui para o lodo primário também. Então, espero que essa parte de floculação, coagulação tenha ficado claro e também vai ter exercícios para vocês resolverem. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.